Eu vou usar uma ferramenta chamada Turn. Basicamente, uma ferramenta que a gente usa para fazer as migrações aí do nosso banco, beleza? Go tem várias outras ferramentas, tem o Database Migrator, tem Goose, mas eu gosto de usar o Turn porque é do mesmo cara que faz o driver que eu uso para interagir com Postgres usando o Go. Então, como ele criou o driver de Postgres que eu uso pra caramba e eu gosto muito, eu também uso essa ferramenta dele, que é a Turn. E eu também gosto bastante dela, tá? Nunca tive problemas. E para instalar, é bem fácil, a gente simplesmente tem que rodar esse comando aqui, go install e o nome da ferramenta e a versão, que no caso eu quero instalar a versão mais recente. Então eu vou voltar aqui no meu terminal, vou parar os meus containers e vou simplesmente rodar aquele comando que é o go install. Aqui vai rodar bem rapidinho porque eu já tenho essa ferramenta instalada na versão mais recente. E aí como é que ela funciona? Tem algumas formas, né? Ela pode rodar as migrations pra gente, a gente pode criar as nossas migrations. Então vamos começar primeiro criando as nossas migrations. E para fazer isso eu tenho que decidir aonde que essas migrations vão ser criadas, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar um novo diretório no meu código que vai ser chamado de internal. E o diretório internal, ele tem uma semântica específica em Go, tá? Ele tem um motivo de existir. Não é uma pasta qualquer que você como qualquer outra, tá? Go tem só dois diretórios específicos, que é internal e vendor. Vendor a gente não vai falar nesse curso, mas a gente vai falar da internal. A internal basicamente é o seguinte, ela está dizendo que todo o código ali dentro é interno para o seu pacote. Então, eu não poderia usar nenhuma dessas funcionalidades que estão aqui dentro do internal fora do meu módulo. Então, normalmente quando a gente está criando pacotes que são executáveis, que são binários, a gente coloca tudo dentro de internal, porque você não vai importar um binário como uma dependência. Mas às vezes você vai, como por exemplo o Tempo, né, que é uma ferramenta para você criar front change em Go. O Tempo ele tem tanto um binário quanto uma lib. Então, tudo que é do binário está dentro do internal e tudo que é para ser importado por alguém, como se fosse uma lib, está do lado de fora. E aí eu vou criar um outro diretório aqui que vai ser store, e aqui dentro eu poderia ter vários bancos de dados, né? Poderia ter, por exemplo, Redis, MySQL, Postgres, mas enfim, eu vou criar apenas o PG Store para essa aula. Então mais um diretório chamado PG Store, beleza? E por enquanto é só isso, eu só quero criar realmente esse caminho aqui de diretórios. E agora, vamos criar as nossas migrations. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é inicializar o turn. E como é que eu faço isso? Eu usando o comando turn init. E aí aonde eu quero que as minhas migrations sejam inicializadas. Turn store pg store /migrations. E se a gente for lá nesse diretório, turn store pg store migrations, a gente vai ver que esse diretório migrations foi criado pra gente. E lá dentro a gente tem uma migration de exemplo, que eu não preciso dela, posso apagar. E a gente tem o nosso turn.conf, que basicamente é um arquivo de configuração pro nosso turn, certo? Eu vou apagar tudo isso aqui, vou deixar apenas o banco de dados. E nesse arquivo aqui a gente consegue fazer bastante coisa. Mas para a aula de hoje ele vai ser bem simples. A gente simplesmente vai dizer para ele como se conectar com o meu banco de dados, beleza? Então eu vou passar a porta do banco de dados, o nome do banco de dados, o usuário, a senha. Mas dessa vez eu também vou precisar do host do banco de dados, certo? E o turn, ele tem uma forma da gente pegar isso tudo das nossas variáveis de ambiente, que é usando como se fosse uma função, digamos assim, chamada env. Primeiro a gente abre aqui os colchetes e passa a função env. E para essa função, a gente passa justamente o nome da variável de ambiente. Então a porta ela está na wsrs database port. E como é tudo muito parecido, eu vou copiar isso aqui e colar nas linhas de baixo. Aqui no caso é o database name, letra maiúscula. Aqui é o database user. Aqui vai ser database password. E por último, a gente tem que ter a variável host, que no caso a gente não declarou no nosso env, mas não tem problema. A gente vai declarar agora, tá? Então, em vez de port aqui vai ser host. Eu vou salvar o meu arquivo de configuração do turn e lá no meu ponto .env eu vou simplesmente declarar também o meu host. E no caso aqui vai ser localhost mesmo. Beleza, e agora chegou na hora da gente criar de fato as nossas migrações. E aí, para a gente criar as nossas migrations, a gente vai usar o comando turn new. Eu vou passar a flag migrations para dizer onde é que eu quero que as minhas migrations sejam criadas. E aí vai ser no caso em internal store pg store migrations. E aí simplesmente o nome da minha migration. E a gente vai precisar de basicamente duas tabelas no banco de dados. A primeira tabela vai ser a tabela das salas, ou seja, a tabela rooms, que vai ser onde a gente vai categorizar cada uma das nossas salas. E depois a gente vai precisar da tabela mensagens, que vai categorizar cada uma das mensagens de cada uma daquelas salas. Então a primeira migration vai ser a create rooms table. E o que esse comando fez pra gente? Se eu abrir aqui o meu diretório, a gente vai ver que a gente tem um novo arquivo aqui dentro, que é o 001 create rooms table. Basicamente ele criou o arquivo de migração pra gente. Então vamos preencher esse arquivo aqui rapidinho. Eu gosto de começar pelo drop, né, pelo statement de drop, porque é bem mais fácil, né? Então drop table if exists rooms. E para criar vai ser create table if not exists rooms. E a gente vai precisar de um ID
para essa nossa sala. Vai ser um UID. Eu vou dizer que essa aqui é a minha primary key, ou seja, a minha chave primária, né? Vou botar aquela not null. Não precisa colocar not null na primary key, mas eu gosto de colocar. E eu vou passar um valor padrão para ela, que vai ser default, e o Postgres tem uma função para gerar um UID aleatório, que é genRandom UID. E depois eu vou precisar de só mais um campo, que é o campo tema, né, o nome da nossa sala, que se vocês lembrarem lá no começo da aula, quando eu criei uma sala, eu coloquei o nome Pedro Pessoa, e nesse caso aqui vai ser um varchar de 255 caracteres, não é nenhuma chave, mas eu vou colocar aqui not null, ou seja, é obrigatório ter esse campo. E para essa migração, é basicamente isso. E agora eu vou criar minha segunda migração, que em vez de ser a rooms, vai ser a message. Se eu voltar aqui, a gente tem mais um arquivo. De novo, vou começar pelo drop. Então vai ser drop table if messages. E eu escrevi aqui errado, né? Is é if. E vamos criar a tabela. Essa tabela vai ter um pouquinho mais de informação. Então vai ser create table if messages. If not. Beleza. A gente vai ter um ID igualzinho da nossa sala. Só que aqui a gente também vai ter uma foreign key, que vai ser a room ID, ou seja, uma chave estrangeira para qual sala essa mensagem pertence. Também vai ser o ID e também não pode ser nulo. E para dizer que é uma foreign key, a gente faz o seguinte: foreign key room ID referencia rooms ID. Depois a gente precisa do campo da mensagem em si, né? Qual que é o texto da mensagem? Eu vou colocar como varchar 255 também, mas pode ser o valor que você quiser aí, isso aqui é totalmente arbitrário e também não pode ser nulo. Depois eu tenho a quantidade de reactions que a gente vai ter nessa mensagem, né? Então, reaction count. Quantas reações essa mensagem recebeu, né? Deixa eu só formatar aqui o meu arquivo. E aqui vai ser do tipo BigInt. Também não pode ser nulo. E o default é 0, ou seja, a contagem começa em 0. E por último, eu preciso de um campo para basicamente dizer se essa pergunta já foi respondida ou não. Nesse caso aqui, o campo é um booleano. Também não pode ser nulo. E o default vai ser falso. E com isso, está criada a nossa migration. E aí, como é que a gente faz para rodar a nossa migration? Lembrando que a gente já criou aqui o nosso arquivo de configuração. Só que tem um problema. Vocês lembram que eu optei por usar um arquivo .env ao invés de setar de fato essas variáveis de ambiente no meu ambiente? O que acontece? O turn ele não tem a opção de ler as variáveis de ambiente através de um arquivo .env. Simplesmente não tem como. Então, para fazer um workaround disso, eu vou criar uma ferramenta muito simples, que ela vai ser um wrap no nosso turn. Ou seja, ela literalmente só vai chamar o turn por debaixo dos panos, só que ela vai declarar essas variáveis de ambiente lidas aqui desse arquivo .env para o turn ser capaz de entender isso. E como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou criar um novo diretório aqui na raiz do meu projeto chamado command. Isso aqui é um padrão em Go, tá? Dentro do diretório CMD você coloca todos os seus binários, todos os seus executáveis. E aqui eu vou criar um outro diretório que vai ser chamado de tools. E isso aqui não é bem um padrão, mas eu gosto de fazer assim, tá? Eu gosto de colocar todas as minhas ferramentas dentro do diretório chamado tools. E aqui eu vou botar o nome da minha ferramenta, que pode ser o que eu quiser, mas eu vou chamar de turn.env, beleza? E lá dentro eu vou criar um arquivo main.go. Então, se eu navegar até esse arquivo, posso fazer o package main, func main, e esse arquivo aqui vai ser bem simples, tá, gente? Primeira coisa que eu quero fazer é carregar as minhas variáveis de ambiente através daquele arquivo .env. Para fazer esse Go, a gente tem essa biblioteca aqui que é bem famosa, que é a go.env, que basicamente ela permite que você carregue suas variáveis de ambiente através de um arquivo .env. Então, como é que ela funciona? Você faz um load e depois que o load está feito, as suas variáveis de ambiente dentro daquele contexto, né, daquele ambiente, digamos assim, vai estar setada naquela aplicação, certo? Então o que eu vou fazer aqui é if erro go.env load. Se o erro for diferente ou igual de nulo, eu vou causar um pânico. E aqui está no erro por quê? Porque se eu for lá no meu go.mod, o go.env não está nas minhas dependências. Então eu preciso passar ele para lá. E para fazer isso eu vou dar um go mod city. E aí o Go vai instalar o go.env nas minhas dependências, beleza? Então se eu for agora e abrir o meu go mod, a gente está lá que tem o require go.env aqui dentro. Vocês podem ver que o erro não está mais acontecendo. E agora, a única coisa que eu preciso fazer é executar o meu comando turn aqui dentro desse contexto, digamos assim. E na biblioteca padrão de Go, a gente tem um pacote excelente para isso, que é o pacote os/exec, ou seja, o pacote exec, né? E lá, a gente tem a função command, que é justamente a função que eu quero usar aqui. E como é que essa função funciona? A gente passa o comando que a gente quer executar, que no caso vai ser turn, e todos os argumentos que a gente quiser passar para ele. No caso, eu quero usar o comando migrate, que é para executar as minhas migrações, e eu de novo vou passar a flag migrations, e as minhas migrations estão na pasta
internal /store /pgstore /migrations. E eu também quero dizer para ele onde é que ele pode achar o nosso arquivo de configuração, que vai ser basicamente no mesmo lugar, né? internal /store /pgstore /migrations /turn.conf. E aí essa função basicamente retorna um comando pra gente. E a gente pode simplesmente executar esse comando. Então, if erro igual comando run, erro diferente igual de nulo, pânico. E tá feito o nosso wrap aí por cima do turn, beleza? E para executar isso, é como se fosse um código comum de Go. Eu vou dar go run, vai ser command /tools /turn.env main.go. Se eu rodar aqui, vai dar um erro, porque simplesmente o nosso banco de dados não está rodando, né? Então, eu quero rodar o meu banco de dados, só que dessa vez eu quero rodar ele num terminal separado. Então tem duas formas que eu posso fazer isso. Eu posso fazer o docker compose up -d ou docker compose start. Eu vou rodar o docker compose start, beleza? Ok, agora sim o meu banco de dados está rodando e agora sim deve funcionar minha ferramenta. Beleza, dessa vez não tivemos nenhum erro. E aí, voltando aqui no meu pgadmin, a gente percebe que as nossas tabelas foram criadas. E repara que tem uma terceira tabela aqui que a gente não criou uma migration, mas é o próprio Turn que cria essa tabela aqui pra gente, para ele fazer o controle do versionamento do nosso banco de dados, beleza? Mas as nossas duas tabelas, messages e rooms, foram criadas com sucesso.